Ah, o 13º. Aquela época do ano em que um dinheiro extra pinga na conta e, de repente, uma voz na cabeça diz que a gente merece tudo. Mas é aí que mora o perigo, porque para muita gente, esse dinheiro é o gatilho para um modo de consumo que só acaba em arrependimento. É quase como uma batalha que acontece dentro da gente. De um lado, tem o eu de dezembro, super otimista, olhando o saldo e pensando: trabalhei o ano todo, eu mereço aquela TV. Do outro lado, coitado, tá o eu de janeiro, já em pânico, olhando a pilha de boletos e se perguntando: meu Deus, como é que eu vou pagar isso tudo? Olha, existe um plano bem simples, de 3 etapas, para usar essa grana com inteligência. O problema é que a maioria das pessoas faz tudo ao contrário. Então, aqui, a gente vai analisar na ordem em que geralmente acontece na vida real, começando pelo erro número 1, que na verdade deveria ser o último passo. E qual é esse erro? É simples: gastar. É o passo 3 do plano, mas que a galera insiste em fazer primeiro. É aqui que o planejamento de muita gente começa e, para ser bem sincero, termina também. Esse comportamento tem até nome. É a mentalidade do adolescente financeiro. A lógica é toda invertida. Primeiro vem o gasto com o desejo, com o impulso. Depois, se sobrar alguma coisa, se pensa nas contas. O adulto financeiro faz exatamente o contrário. Primeiro paga as contas para depois ver o que sobra para gastar. E no fundo, é isso que acontece. A pessoa está literalmente trocando a paz de espírito de janeiro inteiro, a tranquilidade de começar o ano no azul, por uns elogios passageiros, uns tapinhas nas costas na festa de fim de ano. É uma troca que, convenhamos, não faz o menor sentido. Para isso ficar bem claro, vamos pegar um exemplo prático. Vamos acompanhar a história do Thiago. É um caso clássico de como uma decisão errada em dezembro pode virar um pesadelo completo em janeiro. Então, tá lá. O Thiago recebe seus R$ 4.000 de 13º. Aquele dinheiro caindo na conta, quentinho, quase gritando para ser gasto. E aí o eu de dezembro do Thiago entra em ação com força total. Preciso de um celular novo, esse aqui já tá uma carroça. E pronto, R$ 3.500 que simplesmente evaporam da conta. E o que sobrou no final das contas? R$ 500. R$ 500 para cobrir todas as festas e despesas de fim de ano? Não dá nem pro começo, né? E então, janeiro chega. E janeiro, meu amigo, é aquele mês que vem para cobrar a conta. Ele não perdoa a falta de planejamento. A realidade bate na porta do Thiago. E ela vem assim: 1.200 de IPVA, 800 de IPTU e a fatura do cartão com o resto dos gastos de Natal. Aquela ali é uma incógnita assustadora. No fim, o 13º não só sumiu, como se transformou numa dívida bem maior. Ok, esse foi o erro. Agora vamos ver o jeito certo. Vamos falar do passo número 2, a primeira atitude de um adulto financeiro: proteger o eu de janeiro. É aqui que a inteligência entra no jogo. A primeira coisa aqui é mudar o jeito de pensar. IPVA, IPTU, material escolar, isso não é surpresa, não é um imprevisto. A gente chama isso de despesa fixa anualizada. Elas acontecem todo santo ano, na mesma época. Tratar como se fosse uma emergência é um erro básico de planejamento. E é aí que entra a verdadeira função do 13º. Ele não é um bônus para torrar no Natal. Ele é o seu pulmão financeiro. É o fôlego que vai garantir que o ano comece sem sufoco, sem se afogar em dívidas. A matemática aqui é bem simples, não tem segredo. O adolescente financeiro gasta o 13º e depois parcela o IPVA, o IPTU, tudo com juros, pagando mais caro. Já o adulto faz o quê? Usa a grana para pagar tudo à vista, pega aquele desconto e economiza. É uma escolha entre pagar mais caro por um problema ou pagar mais barato pela tranquilidade. Beleza, mas e para quem já tá enrolado? Para muita gente, nem dá para pensar ainda em pagar a conta de janeiro, porque existe uma prioridade ainda maior, a prioridade 0, estancar a hemorragia de uma dívida cara. A verdade é essa, sem filtro. Se alguém tem dívida no cheque especial ou está pagando o mínimo do cartão, o 13º não é mais dessa pessoa. Sinto informar, mas ele já tem dono, e o nome dele é banco. E essas dívidas têm um apelido forte, mas que faz todo sentido: a taxa da burrice. Sabe o que é isso? São os juros absurdos do rotativo do cartão e do cheque especial. Pagar só o mínimo da fatura é a maior furada que existe. É como pagar um aluguel caro para continuar morando dentro da dívida. Dá uma olhada nesse gráfico para entender o tamanho do estrago. De um lado, o que o investimento médio rende. Do outro, o que o juro do rotativo come do seu dinheiro. É tipo 15 vezes mais. É uma luta completamente desleal. O dinheiro simplesmente não tem chance.
Para visualizar isso, tem uma metáfora perfeita, a do balde furado. Pensa que a vida financeira é um balde. O salário é a água que entra todo mês. A dívida cara com juros altos é um rombo gigante no fundo desse balde. Não adianta jogar mais água, ela vai continuar vazando. E o 13º, ele é a rolha. É a única chance de tampar esse buraco de vez. E aqui vem o pulo do gato. Quitar uma dívida que cobra, 15% de juros ao mês é a mesma coisa que fazer um investimento com retorno garantido de 15% ao mês. Agora me diz, que investimento no mundo te dá isso de forma garantida? Nenhum! É por isso que pagar uma dívida cara é o melhor investimento que se pode fazer. No final das contas, o 13º acaba sendo um teste. É a hora da verdade. Ele separa o adolescente financeiro do adulto financeiro. E essa escolha vai definir como o próximo ano vai começar. Então, para resumir, a ordem correta, o plano do adulto é este aqui. Primeiro, prioridade absoluta, matar as dívidas caras, a tal da taxa da burrice. Depois, prioridade 2, usar o que sobrou para quitar as contas de janeiro, se possível com desconto. E só então, com tudo resolvido, vem a prioridade 3, pegar o que restou e gastar sem culpa nenhuma. Aí sim, é merecido. Então, a pergunta que fica é essa. Quem é que está no comando do 13º este ano? É o eu de dezembro, que quer gratificação imediata? Ou é o eu de janeiro, que quer começar o ano com o pé direito e a cabeça tranquila? A resposta para essa pergunta vai ditar o seu futuro financeiro. Se curtiu essa análise mais direta, se inscreve aí no canal para não perder as próximas. A gente se vê.